Olá, tudo bem? Meu nome é Lúcio Santana e ensino empresários de micro e pequenas empresas a gestão financeira e maximizar cada vez mais o seu lucro. Então vamos lá. Minha ideia hoje é passar um pouco mais de conhecimentos que eu gostaria de que muitos empresários assimilassem em sua rotina, nesse dia a dia, e através de gestão de finanças, tá? Então, ensina empresários de micros e pequenas empresas, sem conhecimento em finanças, maximizar seu lucro. Minha meta é impactar o maior número de empresários e empresárias, aumentando o lucro através de gestão financeira e assim reduzir a estatística da mortalidade de micros e pequenas empresas. Eu entendo que é uma meta ambiciosa, né? Mas eu gostaria muito de poder contribuir para que aquele número estatístico de empresas fechando, quebrando entre os 2 e 5 anos, é, diminuísse. Então, eu queria mesmo ter esse alvo aí, essa meta na minha vida e conseguir impactar o maior número de empresários. Eu acho que através da gestão financeira eu consigo contribuir um pouco com isso. Eu entendo que gestão financeira não é problema de todos os empresários e empresárias, né? Mas existem diversos problemas que já até discutimos aí em, em outra apresentação, em outra aula, mas eu acho que a gestão financeira é um importante problema que a gente pode resolver e é o que eu sei fazer. Então, eu queria muito colaborar com o meu conhecimento aí, que eu tive através de bancos e nas empresas que eu trabalhei, né, passar um pouco desse conhecimento. Gostaria também de criar uma comunidade, né, de pessoas, de empresários aí que tenham empresas de micro e pequeno porte, tá, para interagirem e ganhar cada vez mais conhecimentos com o objetivo de aumentar a estatística da sobrevivência. Ou seja, aumentar a estatística da sobrevivência é continuar vivo no mercado, tá? Hoje aí a gente tem alguns dados do Sebrae, não vou continuar repetindo isso, mas 70% das empresas sobrevivem e 30 aí morrem com 5 anos de idade. Qual empresário eu quero impactar? Tá? Então, a proprietária do salão de beleza, a proprietária de loja de roupas, o micro e pequeno negócio, tá? O médico, o fisioterapeuta, a nutricionista ou o nutricionista, que tem lá sua clínica, né? É, clínicas estéticas, tá? O proprietário de clínica de estética, que às vezes é um técnico, quando eu falo técnico, algum profissional técnico, como, por exemplo, um médico, um fisioterapeuta que seguir no segmento de estética, né? A gente vê muitas barbearias crescendo nos últimos anos. Esse empresário ou essa empresária também é, seria interessante. A gente tem aí o nosso grupo impactando, né? Setor de alimentos, cafés, vendedores de sorvete, né? Sorveterias e docerias, restaurantes, tá? E os prestadores de serviços, que a gente vê uma crescente em número de abertura de empresas, de prestadores de serviços, né? Então, prestador de serviço que oferece um serviço, já tem até alguns funcionários, e normalmente também é muito técnico e deixa a questão de finanças de lado. Até queria pedir aí para a gente se conhecesse algum desses empresários, né, desse ramo, e algum outro micro e pequeno negócio que vocês conheçam, o proprietário, se quiser indicar, por favor, será muito interessante para mim, muito satisfatório estar ajudando cada vez mais pessoas. Então vamos lá. O medo de finanças. Na maioria das vezes que eu converso com empresários, eu vejo uma certa resistência e até medo com a questão financeira. Como eu disse acima, né, a gente
às vezes, percebe proprietários de empresas, de micro e pequenas empresas, sendo muito técnicos. Então, a dona do salão de beleza, que ela é uma excelente profissional na parte de estética, ela tem que se dedicar cada vez mais, né, para vencer a concorrência, para servir um serviço superior ao concorrente, e ela acaba se dedicando tanto à profissionalização na sua carreira e esquece da parte de finanças, ou às vezes ela mesmo terceiriza, né? E não é problema nenhum, às vezes eu acho que é até um ponto positivo, tá? Você, por exemplo, ter um contador, ou você ter um auxiliar administrativo, você contratar até um administrador para lidar com as suas finanças, né? E ter lá um sistema já completo com tudo, com todas essas informações de finanças, mas é aquela coisa, você que tem que ser o soberano na sua gestão. Você pode sim ter essa terceirização, você abdicar, né, não ser tão centralizador, mas eu acho que você tem que saber de tudo o que acontece na sua empresa, principalmente na parte de finanças. Então, eu acho que muitos têm medo e acabam terceirizando porque tem medo mesmo, né? E une o útil ao agradável. Porém, você pode ficar na mão dessas pessoas, né? Você, às vezes, de repente, dá um problema na sua gestão, você não tem dinheiro no caixa para pagar algumas contas e por quê? Né? Você não vai saber explicar, você vai ter que aceitar a explicação aí do seu gestor até então, e a responsabilidade é sua, apesar de você ter terceirizado, o CNPJ está no seu nome, a dívida é sua, e não tem o que você fazer. Por outro lado, também, às vezes você tem um sistema que você comprou, que eu acredito ter muitos sistemas muito bons por aí, tá, e baratos, mas às vezes ele vem com uma informação que você não sabe o que está acontecendo, você não entende o que está falando lá. E às vezes até são relatórios completos que existem e você nem sabe nem o que está acontecendo. Você lê o relatório e tá? Então, são diversas desculpas que eles apresentam para não se aprofundar. Voltando, sim, ao que eu estava falando aqui, são os empresários que têm essa resistência ao medo, tá? Então, são pessoas aí que não têm conhecimento, sentem um bloqueio, pois acham que é um bicho de sete cabeças. Por outro lado, não encontram também uma ajuda profissional adequada, tá? Ou quando encontra, tem que enfrentar termos técnicos, é, aulas longas e pior, muito caras. Então, às vezes você quer se especializar, você já se formou aí, já fez cursos técnicos na sua área, né? Por exemplo, lá você é um médico que já fez todas as especializações possíveis e agora você quer buscar a parte de finanças, você vai procurar cursos e às vezes são longos, desanimadores, né? Muito termo técnico, então até você aprender termo técnico, fica também às vezes inviável, né? E aulas longas. É. Sem dizer que às vezes você encontra curso aí de 3.000, 2.000 reais, acaba sendo desanimador, né? Então, Lúcio, quer dizer que você acha que eu tenho que, além de tudo que eu, todas as minhas obrigações, cuidar da minha mão de obra, enfim, horário de chegada, de saída dos meus colaboradores, cuidar do comportamento do meu funcionário, da postura dele com os clientes, da organização, desperdício, comprometimento, aquelas visitas que a gente tem que ter lá na Justiça do Trabalho, pelo menos uma, duas vezes por ano, cuidar da regulamentação, vigilância, licenças, eh, cuidar do produto, né? Às vezes você tem que cuidar, às vezes não, você tem que cuidar sempre da qualidade do produto que você vende, a validade, o desperdício, né? Cuidar do cliente, vender, né, atrair novos clientes, reter os antigos, não perder aquele cliente que gasta bem na sua loja ou no seu serviço, né, fazer a divulgação, a agenda, e ainda tem que cuidar da estrutura, do ponto de atendimento, da manutenção, aparência. Poxa, eu tenho que cuidar de tudo isso, Lúcio, e ainda tem que controlar contas a pagar, contas a receber, banco, problema do banco, estoques, taxa de inadimplência. O que que é taxa de inadimplência? Folha de pagamento, caixa.
Realmente, a vida do empresário é difícil e é o que eu digo, não tem jeito mesmo. Tem que entender o que acontece na parte financeira da sua empresa. Por mais que você tenha lá um auxiliar administrativo que faz a rotina, contas a pagar, contas a receber, você tem que lidar com ele como uma ferramenta para você ter acesso aos dados. Mas você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que ter na sua cabeça quanto você vai receber na semana que vem, quanto você vai receber amanhã, quanto você tem que apagar, enfim, tudo isso você tem que ter na sua cabeça. E lógico, às vezes, a maioria das vezes não dá para ter tudo na sua cabeça, então o que eu sugiro é você começar a criar alguns sistemas em paralelo ao que você já tem aí no seu software, ou se você não tem nenhum, com o Excel mesmo você resolve todas as suas rotinas, e gratuitamente. Então, como a gestão financeira pode nos apoiar? Dá sim, tá? Então, tudo aquilo que eu falei acima, você, com todas aquelas dificuldades, toda aquela bagunça, tá? Você consegue se organizar. E eu tenho certeza que podemos fazer uma gestão da gestão financeira a nossa aliada. No começo, igual você faz o exercício físico, né? Você entra aí na academia para fazer uma musculação. Sempre é difícil no começo. Mas daqui a pouco você tá lidando de forma muito fácil com isso. Então, eu vou falar sobre um assunto aqui interessante, tá? Que é, quero saber se terei dinheiro em caixa aí no próximo mês, no final do mês, né? Enfim, eu quero saber se eu vou ter dinheiro. Como é que eu vou saber disso, né? Lógico, se eu sei, eu vou receber um dinheiro aqui, eu tenho um dinheiro guardado, enfim, eu acho que eu vou ter. Putz, eu não faço a mínima ideia de como é que eu vou fazer isso, tá? Então, se a gente conseguir desenvolver um sisteminha que normalmente a gente utiliza em finanças, tá? E que eu desenvolvi, às vezes eu precisava ter essa informação de bate-pronto, eu já tinha facilmente essa ferramentazinha para eu já ter a resposta, tá? E agora, como é que eu vou fazer isso e como é que eu vou fazer isso? Então, desculpa. Então, eu queria saber que é possível, sim, descobrirmos quanto teremos de caixa daqui a um mês, tá? E é o que eu falei, se a gente tem um controle de tudo, a gestão financeira nos possibilita esse tipo de controle, tá? Então, vamos à prática. Coloque uma planilha, tudo que é ativo circulante de um lado e passivo circulante de outro. Você deve estar falando, pô, você falou há pouco aí de cursos com termos técnicos e você me vem aí com ativo circulante, passivo circulante. Calma, eu vou explicar para você e você cada vez mais aprendendo esses termos técnicos, pelo menos ouvir falar, você já vai saber que é o putz, ativo circulante, eu já sei o que é passivo circulante. Isso aí é sempre no curto prazo. De um lado é o que eu tenho de dinheiro e do outro lado são as obrigações. Então, a curto prazo, um mês, no máximo 3 meses, tá? Mas vamos lá, vou te explicar o que é, tá? Então, um ativo circulante. Ativo circulante é um grupo de contas, tá? Como assim contas? São os itens que a gente tem aqui, em cada parte aí deste exemplo aqui, tá? E que a gente normalmente usa esse termo aí, contas, né? Muito em contabilidade, principalmente em balanço. Balanço é tudo que a sua empresa tem em números, tá? Então, vamos lá. Depois eu explico melhor o que é balanço, uma explicação, vai ser uma explicação bem resumida, tá? Mas depois a gente entra mais na parte técnica aí, em outro um dia, um outro curso, para explicar o que é balanço, tá? Mas agora, de bate-pronto, ativo circulante. É a conta que te mostra quanto você tem em banco. Então, às vezes você tem uma conta nesses bancos grandes que a gente tem, ou até nesses bancos digitais, que resolve também tudo que a gente precisa ter em banco, a gente encontra aí nesses bancos digitais, mas enfim, tudo que você tem de banco, ou seja, quando você entra lá no seu saldo, normalmente no celular você consegue ver isso, pelo banco, quanto tem de banco. Então, faz parte aí do ativo circulante, quanto eu tenho de caixa, então quanto eu tenho de dinheiro aí no caixa, tá? É, contas a receber, então normalmente você vendeu,
no cartão de crédito, então você vê lá quanto que você tem a receber em um mês, para baixo, né? De 1 a 30 dias, tá? E estoques. Estoques é quanto você tem aí de material para vender. E passivo circulante, contas a pagar de fornecedores, folha de pagamento, empréstimos, contas a pagar a curto prazo. Tá, então, por isso que é importante, de novo, ter tudo organizado, né? Para a gente ter essas informações rapidamente. Da primeira vez, se você nunca fez isso, é uma ótima oportunidade de você já desenvolver essa rotina aí de sempre estar prevendo quanto você vai ter de caixa, e com isso você já vai, só do fato de você estar colocando item por item e pesquisando, fazendo o levantamento dessas informações, você já vai cada vez mais conhecer mais a sua empresa através dos seus números. Então, minha dica é sempre tenha essa rotina, faça isso pelo menos uma vez por semana, tá? Prevendo quanto você vai ter de caixa. Então, vamos lá, dá um punho na teoria. Infelizmente, não dá para fugir, tá? Ativo circulante. Tudo que a empresa possui de liquidez imediata. Quando fala-se de liquidez, um termo bem popular, é o que vira dinheiro rápido, tá? Às vezes você está ouvindo até uma notícia, ó, liquidez, um ativo que tem pouca liquidez, ou um ativo que tem muita liquidez. É quando você consegue transformar esse ativo, tá, em dinheiro rápido. Então, ativo circulante. Então, explicando melhor. Caixa disponível. Aquele dinheiro que você tem no caixa, ou você tem no cofre, você tem numa gaveta, é dinheiro que você guarda. Às vezes você fez uma venda e, enfim, entrou em dinheiro, você já guardou esse dinheiro no seu caixa, tá guardadinho lá, tá? Banco é tudo que você tem na conta corrente, tá? Às vezes você tem dois bancos, então você vai pegar a soma dos dois bancos, eu tenho três bancos. Às vezes você precisa ter vários bancos, principalmente o prestador de serviço. Às vezes, em um tempo na minha vida, eu atuei com empresas de prestação de serviço, e às vezes eu tinha que fechar um contrato com determinada instituição e ele exigia que você tivesse conta no banco, outro tinha que ter, outra empresa tinha que ter conta em outro banco. Então, às vezes, a gente acaba tendo dois, três bancos para atender o seu cliente, tá? Hoje em dia, acho que é difícil isso, mas enfim, às vezes pode acontecer, né? Aplicações financeiras, enfim, às vezes você sobrou um dinheiro aí no mês, você quis aplicar, acho muito importante isso. Você pôs lá num CDB de liquidez diária. CDB de liquidez diária é aquele CDB que se aplica, que você pode dar baixa a qualquer momento, tá? É, Se encontra muito em bancos isso. Eu, ultimamente, tenho encontrado isso nesses bancos digitais, tá? Não sei como é que está em banco, nesses bancões grandes, mas eu sei que em bancos digitais a gente encontra isso, aplicações financeiras. CDB de liquidação diária. E que você aperta o botão e já está na sua conta no máximo um dia, tá? Não são aquelas aplicações que às vezes eles exigem que você fique 3 meses para baixar, tá? Então, cuidado com isso. É bom até, às vezes, você tem essa rotina, você consegue, no mês, você guarda um dinheiro, mas é um dinheiro que você deixa para utilizar na empresa. Se você quiser fazer esse dinheiro crescer, mas ter uma certa segurança, não precisa pôr na poupança. Você põe no CDB de liquidação diária, mas antes de aplicar, você se certifica com o seu gerente, tá? Se a qualquer momento você pode apertar o botão e ele já vira em dinheiro, ou seja, liquidação imediata. Valores a receber no curto prazo, um mês, né? A gente está falando do nosso planejamento aqui de descobrir quanto eu tenho de dinheiro é para um mês, tá? No máximo 3 meses, mas o que funciona bastante é um mês, tá? Então, valores a receber aí no curto prazo, então, cheque pré-datado, eu sei que existe muito aí, algumas empresas no centro de São Paulo trabalham aí com cheque pré-datado. Eu não sei como é que é nos outros estados. Até depois, se vocês quiserem me mandar aí um e-mail, um direct mesmo no Instagram, dizendo, realmente aqui na minha cidade ainda tem bastante cheque pré-datado, tá? Eu deixei de ver bastante cheque pré-datado, não vejo mais, tá? Mas enfim, cartão de crédito, então às vezes o cara parcela a sua compra em 30, 60, 90, 120, enfim, 12 vezes, e
você se programa sem fazer antecipação, né? Eu digo, às vezes você já se programou, ó, puta, nesse mês aqui eu tenho tanto para receber de cartão de crédito, tá? De cartão de débito, normalmente tem hoje, se encontra maquinetas que te pagam no mesmo dia, algumas te enrolam 2 dias, né? Eu sei que tem maquinetas aí que o cara passa o débito e cai daqui 2 dias. Mas enfim, isso existe, tá? E algum dinheiro que você sabe que você vai revender aí, enfim, esses são os valores a receber, tá? O estoque, tá? Quando a gente fala o estoque no ativo circulante, é um estoque que tem fácil conversão. Sim, líquido, tem liquidez, tá? Então, é um estoque que, se der um problema, você sabe que você vai pegar esse estoque aqui, no máximo vai fazer, dar um descontinho, que você já vai vender facilmente. Por exemplo, uma caixa de papel sulfite. Todo mundo precisa de papel sulfite, né? Todas as empresas têm que imprimir, enfim, acaba consumindo, então a papelaria, pô, eu tenho R$ 1.000 aqui de estoque de papel sulfite, você consegue vender isso rápido. Passivo circulante. Então, quando a gente fala de passivo, são as obrigações, tá? Então, você ouve bastante também, falando por aí, ó, o passivo daquela empresa é enorme, então é a dívida da empresa, tá? São as obrigações, a dívida, tá? Então, tudo que a empresa possui de, de dívidas, né? E obrigações no curto prazo. Então, fornecedor, então, boleto, pagamento do fornecedor, prestador, mão de obra de prestadores a serem pagas no mês, tá? Salários, e quando a gente fala de folha de pagamento, a gente fala de salários, FGTS, PIS, INSS, essas obrigações. Com licença. Impostos, tá? Os impostos que você tem que pagar dentro do mês, né? IR, IPI, ICMS. Eu sei que a maioria das pessoas de micro e pequenas empresas optam pelo Simples. Se eu não me engano, eu já não opto pelo Simples já faz algum tempo, mas foi uma questão particular, tá? Mas em muitos casos é viável o Simples, tá? Se eu não me engano, o Simples você paga a cada 3 meses. Essa parte contábil aí eu ainda não posso afirmar, mas isso você sempre consulta com o seu contador, tá? Inclusive, até aproveitando o gancho, a minha assessoria financeira não engloba muito a parte contábil, tá? A parte contábil técnica, realmente tem que ser um cara especialista em contabilidade, tá? Os contadores realmente é quem toca esse serviço muito bem. Eu sugiro sempre você ter um bom contador, porque às vezes eles criam aí soluções contábeis, você paga menos impostos, inacreditáveis, tá? Então, essa parte mais aí teórica da parte contábil, não vou dizer que eu sou um especialista. Eu sei por causa da minha rotina de finanças, vinha lá as DARFs para eu pagar, eu sabia, porque eu fazia minha programação, tá? Empréstimos de curto prazo. Então, não só empréstimos, né, mas despesas financeiras, né? São aquelas despesas que você tem que pagar dentro do mês. Então, às vezes, para montar a loja, você precisa pegar um empréstimo. Esse empréstimo aí, todo mês, você debita da sua conta, ou, enfim, às vezes você tem que pagar o boleto do, do parcelamento, e todo mês você tem que pagar esse boleto. Então, dentro de um mês, isso faz parte do passivo circulante, tá? E das taxas bancárias. Taxas bancárias tem um capítulo à parte, né, que a gente tem que ficar muito atento aí com as taxas bancárias, aquelas taxas de maquineta, taxa de cartão, que você tem que controlar, né, bastante, digo, na parte de recebimento, então, da sua maquineta, né, o cara passou lá o cartão, já tem lá um valor que já fica com a maquineta, e isso, como eu sempre falo, cortar custo é igual unha, você tem que estar cortando sempre, tá? Não fui eu que criei essa frase, tá? Mas isso é importante você ter sempre esse controle, tá? E sempre estar negociando.
Então, voltemos à prática. Como eu já falei bastante de teoria, vamos lá. Vamos supor que você tem lá no seu artigo circulante. Então, você viu lá que na sua loja, né, de banco, lá você tem R$ 150, tá? No seu caixa, você abriu a gaveta lá, onde você guarda o seu dinheiro, o seu cofre, embaixo do seu colchão, e você viu que você tinha R$ 100. Você viu lá na sua programação lá da maquineta, né, do Cielo, da Redcar, o PagSeguro, enfim, hoje você tem diversas maquinetas, né, ProgPay, assim como outras. E você tem lá contas a receber das vendas que você tem de cartão de crédito, você tem lá R$ 100. E estoques, você tem. A qualquer momento você pode vender os seus estoques e você vai fazer R$ 150 de dinheiro. Totalizando aqui, deu R$ 500. E passivo circulante, ou seja, tudo que você tem que pagar daqueles boletos de fornecedores que, que geraram estoque para você, ou fornecedor de serviço, alguma coisa que você tem que pagar todo mês para prestador, né, principalmente. Então, você tem um salão de beleza. Salão de beleza, normalmente você tem lá o cabeleireiro, né? Então, ele recebe no dia, ou você paga ele mesmo uma semana, ou você paga ele por mês. Enfim, você tem que pagar, nesse exemplo aqui, você tem que pagar R$ 100, tá? Folha de pagamento R$ 200. Desculpa, gente, eu estou dando um exemplo só para ser bem didático, né? A gente sabe que uma folha de pagamento de R$ 200 não existe, tá? Empréstimos, a gente tem R$ 300 de empréstimos e contas a pagar no curto prazo, só aquelas outras contas que a gente não consegue classificar desse jeito, mas que é no curto prazo. Então, sei lá, um mês aí apareceu um vazamento, um telhado e você teve que contratar um pedreiro, alguém de manutenção, enfim, essa conta aí não existiu mês passado, esse mês vai existir, tá? Então, contas a pagar aí diversas que a gente pode usar também, enfim, deu R$ 200. O total aí deu R$ 800. Então, somando ativo circulante deu 500 e o passivo circulante deu 800. Então, você vê aqui, saldo de menos 300. Esse valor de R$ 300 negativo é a falta de caixa que a gente vai ter. Então, já te adianto que essa empresa aqui precisa de R$ 300 de algum jeito para pagar tudo em dia, tá? Então, voltando, ativo circulante 500, passivo circulante 800, o seu saldo está em 300. Então, percebemos que o caixinha, como eu chamei isso aqui, né? Do ativo circulante é menor que o passivo circulante. Uma empresa saudável, o ativo circulante sempre tem que ser maior do que o passivo circulante, tá? Então, no período aí, não teremos caixa para pagar todas as contas. E o empresário vai ter que se redobrar para achar R$ 300 para ajustar as contas a pagar. Então, alerta aqui de bola de neve, tá? Ou seja, vamos ficar alerta. Ó. Nesse mês aqui, a curto prazo, um mês, faltou aí R$ 300. Mas calma lá, tá? Exatamente nesse momento aí que o empresário tem que se atentar e já estancar o problema. É normal acontecer isso? É normal, sim, tá? É normal, sim, quando um ou outro mês temos caixa disponível para honrar dívidas no curto prazo, tá? Ou seja, nem sempre temos caixa para pagar tudo em dia, tá? Tem um mês que falha, tem um mês que vende menos, tem um mês que é Natal, e Natal, em alguns determinados negócios, afasta a clientela. Carnaval, antigamente o carnaval era mais forte, não sei como vai ser ano que vem, mas fevereiro para, o comércio para. Então, esse mês aqui vai faltar caixa no curto prazo, ou seja, o ativo circulante vai ser menor que o passivo circulante, tá? Mas no mês seguinte, vai ser ok, tá? Isso é normal, tá? Então, até você pode até ouvir aí algumas empresas falarem em sazonalidade. Sazonalidade baixa, sazonalidade boa. Então, sazonalidade boa é quando são os meses que a sua empresa vende mais. E sazonalidade baixa quando falta aí ativo circulante para honrar todos os passivos circulantes.
Então, fazendo todos os lançamentos e verificando que nos outros meses também tivemos no passado essa falta de caixa, é o momento de iniciar o levantamento de tudo e puxar despesas e receitas para entender a sua operação. O que é isso, Lúcio, que você está falando? Então, o que eu sugiro? Vamos supor, estamos em outubro. Você faz esse levantamento. Então, outubro, quanto eu tenho de ativo circulante, passivo circulante, para ver se vou ter dinheiro dentro de um mês. Faça esse exercício no mês de novembro. Nunca dá para você fazer todas as previsões, porque às vezes você não sabe quanto você vai vender, se tudo que você vai vender vai receber, mas faça esse exercício, colocar tudo que você tem, e eu sempre te indico a fazer nos meses anteriores, tá? Então vamos lá, vamos à prática. Pegue já tudo que você tem de previsão para o mês que vem, tá? Então, pô, Lúcio, eu acho que de bancos eu vou ter, pelo que eu estou vendo aqui nos bancos, eu vou ter tanto. De caixa eu vou ter tanto. Quantos eu receber eu tenho tanto. Faça esse exercício já para o próximo mês. E a mesma coisa no passivo circulante. E o que eu indico? Passa também para os meses anteriores. Então, estamos em outubro, passa lá. Setembro, como é que foi a fotografia desse ativo circulante versus o passivo circulante, ou seja, como é que foi? Você tem lá o controle quando você tinha em banco no mês de setembro? Quando você pagou de fornecedor? Quando você pagou de pagamento? Quando você pagou de empréstimo? Quando você pagou? Aqui eu coloquei de estoques, mas na verdade é a mesma conta de contas a pagar fornecedores, tá? E você tinha lá o controle de quanto você tinha de banco, quanto você tinha de caixa, quanto você recebeu em dinheiro e quanto você tinha de estoque, ou quanto você vendeu, né, de produtos. Faça esse exercício aí de setembro, agosto, julho, junho, até janeiro. Você fazendo isso, você vai ficar craque já nessa atividade e a sua cabeça vai funcionar já para fazer as previsões para o próximo dezembro. É uma dica, eu acho que é recurso, uma dica rápida de um modelo básico, que você adotando isso, eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu dia a dia. Então, recomendo fortemente que vocês comecem essa atividade. É um modelinho bem básico, você vê, não é nada muito técnico, né? A teoria que foram 2 slides de teoria, que também, se eu acredito que se eu não tivesse explicado essa teoria e mostrado como funciona, eu tenho certeza que você empresária, teria recursos para conseguir fazer isso. Eu acho que só tem benefícios a dizer sobre tudo isso. O malefício que eu posso te dizer é, poxa, você vai perder tempo com isso. Não é perder tempo, mas você vai gastar um tempo fazendo isso. Mas de benefício, o que eu posso te dizer? Você consegue planejar melhor seu fluxo. Quando eu falo quando eu falo fluxo, entrou dinheiro, saiu dinheiro. No dia seguinte, entrou dinheiro, saiu dinheiro. Daqui 2 dias, entrou dinheiro, saiu dinheiro. Isso é o seu fluxo de caixa, tá? Então, quando falar em fluxo de caixa, é quando entra de dinheiro e quando sai de dinheiro. Entrou, vendeu, entrou dinheiro, pagou conta, saiu dinheiro, tá? Você vai perceber que terá falta de caixa, já pode criar campanhas e promoções. Então, opa, aqui eu tenho uma jogadinha aí de marketing que você pode já adotar, tá? Com simples utilização de ativo circulante versus passivo circulante. Então, putz, ó, prevendo aí que mês que vem vai faltar R$ 500 de caixa. Pega lá seu estoque, às vezes você tem um estoque parado lá de uma mercadoria, faz uma promoção, chega lá com seus vendedores, ó, vamos queimar esse estoque aqui, já tá que tá parado mesmo, vamos vender 20% de desconto. Aumenta a comissão das meninas, ó, meninas, ó, o que vocês venderem, aí a sua comissão vai ser maior. E fazendo isso, às vezes você consegue entrar dinheiro e suprir essa necessidade, tá? Você pode criar alerta e já combinar com a sua equipe para vender mais. Então, ó, Natal é o mês que falta movimento aqui para mim, então vamos já criar é, ações de marketing, campanhas de promoções, tá?
você já pode criar um alerta aí, fazer um planejamento anual e no final do ano, ou no começo do ano, é ruim, já criar uma previsão aí de negociar e vender mais os produtos para entrar caixa, né? Ou, putz, ó, pegou você no contrapé, você não teve como fazer nada, né? Então, mês que vem, puto, vou ter aí R$ 1.000 aí de falta de caixa. Tudo que eu tinha possível de vender, meu estoque já está todo comprometido, não tenho o que fazer. Então, pô, você já está prevendo que vai dar um problema? Liga lá para o seu fornecedor, putz, ó, me segura aí esse mês aí, mês que mês, porque daí no outro eu compro um pouquinho mais de você, me ajuda aí, segura o boleto aí sem ter juros, ou não manda protestar não. Putz, ó, enfim, você já negocia com ele, né? Porque é melhor você já falar para o fornecedor que você vai falhar, né? Porque ele já vai estar esperando, você vai ter crédito com ele se você já está falando isso, e às vezes é melhor. Ou o proprietário do aluguel, do imóvel, não, putz, esse mês segura para mim. Enfim, são várias coisas que você consegue ir jogando. E foi o que eu te falei, você negociando isso, você não falhando com o fornecedor ou falhando, mas avisando ele, ele vai ter mais credibilidade com você. E se você, toda vez que já conseguir prever essas falta de caixa, e não falhar com o fornecedor de nenhum jeito, você está criando a previsão. Tem um mês lá que você já vê que vai faltar caixa. Fez as ações e entrou dinheiro. Pagou o fornecedor em dia. Todo mês você está pagando o fornecedor em dia. Isso você pode ter certeza que o fornecedor vai te ver com muitos, muitos bons olhos, né? E você vai também deixar de pagar multas, juros, enfim, só vejo pontos positivos. Quero fazer um parênteses na conversa aqui, tá? Não é uma propaganda de livro, tá? Não estou ganhando comissão, tá? De livro, mas eu gosto às vezes de mostrar de onde eu tiro algumas partes teóricas, né? E então, uns livros que eu tenho aqui na minha mini biblioteca, tá? Eu usei aí, enfim, na minha faculdade, no meu MBA, alguns cursos que eu fiz de finanças, tá? E são livros que eu acabei selecionando para utilizar no meu dia a dia, em empresa, e que deram certo. Aí eu fui criando modelinhos de finanças para utilizar no dia a dia, tá? Então aí tá um livro aí, só para vocês entenderem que eu não estou tirando aí sei lá, de algum lugar aí que não tenha confiança, tá? E, enfim, foi um livro aí que eu utilizei bastante e utilizo para algumas sacadas aí no meu dia a dia na parte de finanças. Voltando, tá? Então, a gente conseguindo prever o máximo de contas possíveis, a empresa estará melhorando seu controle gradativamente, desenvolvendo pouco a pouco, aumentando a melhoria de previsão de caixa, facilitando futuras questões de gestão financeira. Ou seja, você vai estar se exercitando cada vez mais, tá? Você melhora a sua previsão, você cria esse hábito. Então, todo mês você vai estar fazendo esse tipo de ação. Daqui a pouco você perde 1 hora por semana para fazer esse tipo de previsão. E isso daqui a pouco acaba caindo na rotina. Você só tem a se desenvolver, tá? Uma dica que eu dou é sempre utilizar 3 meses, tá? Um histórico de 3 meses. Eu sei que é legal ter o histórico do ano, sim, é legal. Mas você utilizando 3 meses, você já consegue fazer um controle legal. E esquece de conseguir uma exatidão, tá? Sempre vai ter falha, sempre aparece um imprevisto, tá? Mas o pior é do que aparecer um imprevisto e você conseguir resolver, sei lá, pelo menos uma parte disso, do que você nem tá esperando aparecer e você aí vai ter que correr atrás de dinheiro emprestado
ou não vai pagar, enfim. É melhor você prever e falhar em alguns pontos, pouco, do que você não prever e errar bastante, entendeu? Então, beleza. Vou dar um exemplo aqui de como é que a gestão financeira pode ajudar também. Um exemplo real, tá? De uma grande varejista aí que tinha no nosso país, né? Lojas Arapuã, um monstro, tá? Uma empresa gigante, tá? E já te adianto que, infelizmente, a falta de previsão de ativo circulante versus passivo circulante foi um dos grandes causadores da sua queda, né? Então, ela foi criada aí na cidade de Lins, em 1957. São informações públicas, tá? Não estou inventando nada. Isso a gente consegue até no Google, tá? Tá? E nos anos 90, tá? Ela foi a maior rede varejista, uma das maiores, se não foi a maior, foi uma das maiores do Brasil, com centenas de lojas aí, putz, de diversas cidades, tá? Vendia móveis e eletrodomésticos, eletrônicos, tá? Porém, no final dos anos 90, tá? Ela sentiu o baque aí de uma crise mundial, tá? Uma crise, normalmente, crise mundial, a gente vê juros aumentando normalmente, tá? E no Brasil, uma crise mundial e que impactou no Brasil, tá? E até voltando, uma crise que se deu na Ásia, tá? E com isso a inadimplência de vendas aumentou juros, então às vezes ela fez várias vendas, seus clientes não conseguiram, naquela época tinha muito carnê, né? Então provavelmente ela vendeu em carnê para muitos clientes, esses clientes, no aumento de juros significa incapacidade de pagamento de muitos, tá? Aumentou a inadimplência, tá? E talvez até deixou de vender, então ela fez um estoque, o fornecedor ela teve que pagar, só que o estoque ficou lá na loja e não era líquido, né? O estoque ficou lá, o cliente não comprava, ou os que compraram não conseguia pagar, então o ativo circulante dela era X, ou seja, era metade ou três, o passivo circulante ficou 3 vezes maior, 4 vezes maior, enfim, o passivo circulante dela começou a aumentar muito e, enfim, os fornecedores começaram a entrar com ações contra a empresa. Com isso veio a falência, tá? Então, isso também é dado público, tá? Teve sua concordata de falência decretada, né, algumas vezes pelo Superior Tribunal de Justiça. Se você encontra também, tá? Se você tiver curiosidade, tem lá histórias lá do Arapuã, tem o processo que ela teve, tá? E, infelizmente, como um exemplo que eu coloco aqui de infelicidade, uma grande varejista brasileira, era uma empresa que a gente poderia dizer que é um orgulho, né, de ver uma empresa brasileira crescer desse jeito. E com a crise, ele não se planejou. Então, o gestor da empresa fez? Ele não fez, na verdade. Não se preparou para uma crise, não teve, podemos dizer assim, tanto pé no chão e arriscou. Muitos empresários arriscam e não é errado isso, né? É muito azar ter uma crise bem no meio das suas atividades, né? O que ele fez? Ele comprou estoque, encheu as lojas de estoque, começou a vender parcelado, o povo não pagou ele, né? Clientes inadimplentes, ficou também com estoque gigantesco, teve que pagar os fornecedores, só que não entrava dinheiro no caixa dele. Então, daqui a pouco ele não conseguia pagar seu passivo. E falta de gestão financeira. Poderia não ter vendido tanto, não poderia ter assumido um passivo maior do que o ativo. Então, são várias lições que a gente pode ter através desse exemplo, tá? Então, muitas empresas, ao controlar o seu ativo circulante versus o passivo circulante, mantendo de forma saudável, ou seja, sempre o ativo tem que ser maior do que o passivo, tá? Às vezes o equilíbrio é legal também, o ativo circulante maior que o passivo circulante sempre vai, vai transformar a empresa numa empresa saudável.
E aí, prevendo uma eventual crise, confesso que ocorrer, consegue sobreviver a um momento de turbulência, como estava passando o país, tá? Ou com imprevistos na empresa também. Não precisa ser uma crise mundial, pode ser um imprevisto que a empresa passa e, enfim, e o ativo acaba sendo menor que o passivo. Perdemos aí uma grande varejista, tá? Eu tive informações aí que tem algumas lojas espalhadas, tentam sobreviver, tá? Não sei se é real, eu não vi mais negócio de realmente Arapuã, mas eu sinto muito pelo que aconteceu e a minha ideia foi aqui passar um exemplo real, né, do que aconteceu e que eu tenho certeza que muitos empresários passam por isso. Eu tenho certeza que muitos lojistas, às vezes, para ganhar de concorrência, fazem preços abaixo do que eles poderiam estar fazendo e não percebem o mal que eles podem estar fazendo para sua empresa. E o mal que pode estar fazendo numa empresa é essa falta de equilíbrio também do ativo circulante versus passivo circulante, tá? Vou depois até criar uma aula específica sobre vender muito, que pode significar muito lucro, ou vender muito pode significar um prejuízo que, que a gente não pode nem resolver, tá? Mas às vezes eu vejo também empresários querendo competir de preço e não percebe que o mal está tá, tá se formando, está aumentando o seu passivo e seu ativo está ficando cada vez menor. Gostaria de sempre abrir um canal de comunicações com vocês, então ficou uma dúvida aí em gestão financeira, manda um e-mail para mim, tá? Tá aqui meu e-mail, luciosj@gmail.com, ou me siga aí nas minhas redes sociais. Lá nas minhas redes sociais, pode me mandar algum direct, alguma mensagem em algum canal que você conseguir, tá? Eu vou deixar também meu WhatsApp, então minhas redes sociais estão todas aí. Também é legal pedir, às vezes vocês possuem algum vídeo que você queiram, sempre na área de finanças, tá? Para micro e pequenas empresas. Se tiver alguma ideia, Augusto, me faz um vídeo desse aqui, que eu tenho dificuldade de entender e tal, por favor, eu ficarei muito grato em ajudar, tá? E, de novo, minha meta é impactar o maior número de empresários, aumentando seu lucro através da gestão financeira e, assim, reduzir as estatísticas de mortalidade de micros e pequenas empresas, tá? Sobre mim, eu já falei algumas vezes, mas enfim, resumidamente, minha carreira iniciou em banco, na análise de crédito de micro e pequenas empresas. Depois de tanto tempo no banco, adquiri conhecimentos, fui atuar como empresário e em gestão de micro e pequenas empresas. Trabalhei também em outras empresas, tá? Minha missão aí, através da bagagem adquirida, é impactar o maior número de micros e pequenas empresas. Principalmente empresário que não tenha conhecimento em finanças, tá? Quero aumentar as estatísticas de sobrevivência das micros e pequenas empresas do Brasil. Amo minha família, meus dois filhos e minha linda esposa. Conhece alguma empresária ou empresário que precisa de ajuda? Por favor, a questão financeira, por favor, não, por favor me indique aí. Se esse empresário não tem conhecimento de finanças, indique meus canais. Então tá aqui, tá meus canais, meus contatos. E até a próxima. Agradeço imensamente aí pelo tempo aí e espero ter ajudado.